Sobre o brasileiro, eu gosto de comentar depois que eu chego em casa, né? Porque lá naquele ambiente de competição, muita adrenalina e tudo, a gente não vê as coisas boas e as ruins, depois a gente chega em casa tranquilinho, calminho, né? A gente consegue avaliar e até para projetar um trabalho para o futuro. O brasileiro foi num local excelente, que é o Marapendi, muito melhor que a Nacional, por exemplo. Você tem lugar para aquecer os animais, as baias são confortáveis, o local é amplo. A pista eu achei estreita, mas muito boa em termos de conforto para o criador. Para o cavalo, como sempre, segundo plano. A pista é muito estreita, eu fico muito incomodado. Aquela prova funcional, já as distâncias são todas erradas. Ainda põe numa pista estreita daquela prova funcional, fica mais estreita ainda. Então ali, gente, não ganha o melhor cavalo de boca, ganha o que erra menos. Existe essa diferença na prova. Então, se não mudar aquela prova funcional, se não botar ela mais técnica, com as distâncias corretas, né, remodelar essa prova, eu acho difícil ali a gente ter cavalos que são realmente bem avaliados no ponto de vista de equitação, que é importantíssimo. Agora, o julgamento todo mundo reclama um pouco, o julgamento de morfologia foi em dissenso, tem gente que reclama porque acha que as notas foram disparelhas, eu não vejo por aí, eu nunca gostei quando eu era árbitro de julgar em consenso, nunca. Por quê? Porque você não dá a sua opinião concreta. Você tem que fazer uma média, às vezes você fica chateado, não dá um animal que você ganha. E quando você julga em dissenso, você pelo menos tem um critério que você segue do começo ao fim e dá um animal que você acredita. Se o resultado não foi positivo, se o seu animal ganhou, paciência. É muito mais democrático. Eu nunca gostei de julgar em consenso. Um árbitro mais ascendente sempre tem ascensão sobre os outros mais novos. Então, aquela discussão em consenso ali atrapalha o resultado geral, algum árbitro fica inibido, né? Fica com medo ali de bater de frente com o companheiro. Então nunca você tem uma opinião isenta. Então, paciência, é muito mais democrático. Concurso, os resultados, eu acompanhei mais a marcha. Concordei com 90% dos resultados, ou mais, achei muito bem julgado. Tem sempre algumas diferenças, mas é de acordo com o perfil de cada árbitro. Tem árbitro que valoriza mais a equitação, tem árbitro que valoriza um pouco mais o diagrama de marcha, outro que valoriza um pouco mais a qualidade de movimento. E julgamento em dissenso é que conflui para o cavalo que é mais completo. Eu achei muito bom o julgamento. Às vezes alguma pequena discordância, mas eu também não montei nos animais, né? Então, quer dizer, a pessoa que está de fora acha que é fácil, mas não montou nos animais. Então, de uma maneira geral, acho que os 3 árbitros brilharam. Os resultados do CTE, né? De uma forma geral, eu levei poucos animais, foram só 3 consultorias, um número reduzido de animais. Tem outras consultorias que resolveram não levar, que nós vamos preparar para a Nacional, mas eu acho que o aproveitamento do CTE foi melhor que das outras vezes, ainda mais a gente contar com o número pequeno de animais que eu levei. A Turca é uma paixão, né? Um novo campeonato, comemoração e o sorriso de alegria. Turca Luequim, uma marchadora boa de sela que qualquer um pode montar, segundo o jurado. A campeã brasileira da categoria Égua Sênior. É uma égua excepcional, teve uma apresentação muito boa na Nacional, acima até do que eu estava esperando. Ela foi o destaque do treinamento das consultorias do CTE Melo Viana. E acho legal também para quem está assistindo, ver um pouco da trajetória da Turca, que era uma égua desacreditada. Começou de uma iniciação, desde o começo eu com ela ali na doma, muito bem iniciada, a base de equitação muito acima do que eu vejo aí no dia a dia em relação às minhas consultorias, mas depois ela teve uma caída. Pra você ter uma ideia, eu indiquei ela por um grande criador, que eu não posso falar o nome, para comprar ela, que ele queria comprar uma égua de nível nacional. E um dos vendedores falou comigo, é uma gata. Gata para eles é um animal ruim, que não tem potencial. Então nós estamos falando da mesma égua? Estou achando que nós estamos falando de outra égua. Mas é esse problema generalizado que existe no manga larga machador. As pessoas que mexem diretamente com as vendas, né, que adquirem os animais, eles só sabem ver o animal pronto. Não tem mais aquele olheiro igual no futebol, que vê um jogador desacreditado e que tem potencial e pode acreditar que vai dar resultado. Então a gente vê um tanto de animal desperdiçado no campo, porque as pessoas só vê o troféu, a rede de internet, os resultados da pista. Então é o óbvio, né? A pessoa só compra o óbvio. Então quando tem uma égua mais desacreditada,
muitas vezes passa despercebido. Está faltando aquelas pessoas olheiros de cavalos, são as pessoas que entendem realmente da parte técnica. Então isso tudo é fruto de carência técnica, porque se o cara não conhece a parte técnica, ele não sabe nem avaliar tecnicamente corretamente o potencial dos animais, ele só sabe analisar resultado. Então hoje que tem no dia a dia, a grande verdade, que os vendedores analisam os resultados via internet e a conversa com os árbitros. Ninguém está mais interessado de conhecer tecnicamente e descobrir um animal de potencial. A turca é esse caso. Então ela foi desacreditada no começo, teve uma iniciação, se não me engano, em Jacareí, muito ruim, numa pista regional até fraca, ela foi muito mal, e aí, para falar a verdade, até os criadores desanimaram um pouco com ela, mas eu não, porque eu conheci o potencial dela e sempre eu tive uma paixão muito grande pela qualidade das angulações, pelos aprumos, pelo temperamento, o diagrama de marcha dela, eu sempre fui apaixonado por ela. E aí na segunda exposição, foi, se não me engano, em Caxambu no ano passado, ela já foi muito bem. Uma exposição melhor, mais forte. Se não me engano, ela foi reservada campeã das campeãs, ganhou muito bem essa categoria de marcha. E aí todo mundo já deu uma animada, né? Porque já apareceu, já subiu no pedestal, já ganhou o troféuzinho. E no brasileiro daquele ano, se não me engano, em São Paulo, ela foi campeã de categorias. A campeã brasileira de marcha égua maior é Turca Luequim. E aí já mudou a conversa, aí já começou a ser bem olhada pelos árbitros, pelo público de uma maneira geral, e essa égua vem na crescente. Chegou em Itaipava esse ano na estadual, ela foi campeã das campeãs, mas ainda com algumas peguinhas na equitação, porque a gente não descansa nunca, a gente tem aquele animal perfeito na cabeça, de equitação, de marcha, a gente sabe que não existe, mas a gente corre atrás. E em Itaipava ainda faltava um grau, principalmente a elevação do conjunto de frente, a espada um pouquinho sobrecarregada, o pescoço um pouco paralelo, né? E isso aí a gente consegue, como a égua tem uma boa angulação de espada e uma boa direção de pescoço de morfologia igual a ela, a gente consegue resolver esse problema rapidamente. E no brasileiro, na categoria, apesar do pessoal achar que ela andou bem demais, ela foi unânime, foi campeã com os 3 árbitros, primeiro lugar. A gente que está de fora, o treinador tem uma visão sempre crítica. Ela não andou do jeito que ela poderia andar, na minha opinião, nem com os árbitros e nem na categoria. Achei ela tensa. Eu peguei essa égua 30 minutos antes para fazer um aquecimento. Lá tinha uma pista muito boa de aquecimento, que não tem na Nacional. E aí na minha cabeça eu falei, eu aqueci pouco. Eu usei pouco as ferramentas que tem na cabeça dela na equitação. E graças a Deus, um animal que tem ferramenta, um animal bem adestrado, que tem os exercícios obrigatórios, que sabe fazer os exercícios de flexibilidade, e eu, com uma turca totalmente sem lesão, uma das éguas mais saudáveis e alegres que eu já vi andar, uma égua que nunca tomou remédio para dor, então o tempo de recuperação foi pequeno, da sexta para domingo, mas foi o suficiente para uma égua de muita integridade física recuperar. E depois eu falei, eu vou pegar, gente, essa égua antes. Vou pegar ela 1 hora antes do concurso, porque 30 minutos foi pouco. E aí quem não conhece exercício de flexibilidade e as contribuições que ele pode nos proporcionar para o ajuste final do animal, não conhece a equitação da bailarina, que é o Mangalaga Machador. E isso eu tento mostrar nos meus cursos. Peguei essa égua primeiro, na baixa escola, com a frente baixa, um alongamento mais bem feito, descontração e cedência de nuca, liberando a nuca dela melhor, porque eu estava com um problema, na minha ponto de vista, de movimentação de anterior. Então, existe um músculo que liga nuca na paleta. Sem a nuca, você não tem liberação das espadas. Então, comecei ali na nuca, melhorei mais a descontração do maxilar, que ela é muito ligeira na descontração do maxilar. Depois, trabalhei bastante em curvatura e contra-curvatura para soltar a coluna do ponto de vista lateral. Depois, uma coisa muito importante que eu achei que faltava na prova dela, o alongamento e reunião do passo, porque quando eu estava reunindo ela muito tensa, indo para a boca, e o árbitro sai na marcha reunida. Então, eu falei, eu vou melhorar essa marcha reunida. E através da sanfona, do alongamento e reunião do passo, você tira as resistências do alongamento da reunião. Também tento passar isso direto para os meus alunos. Isso tudo foi feito. Depois uma cedência à perna, que é um exercício de flexibilidade lateral muito potente para soltar as espadas e a garupa, de uma maneira geral para tornar essa égua mais competitiva e mais flexível. E por final, um dos exercícios que eu mais faço de alinhamento, porque ela tinha um lado esquerdo que eu estava com uma diferença grande, que eu notei, uma espada adentro bem feita. Então, eu tive mais tempo, mais sabedoria que eu achei que eu tive, mais assim,
sabedoria no sentido de alongar mais, de gastar mais tempo no aquecimento, na campeã das campeãs. E aí o Fabrício já pegou ela diferente. Ela já entrou na prova diferente na campeã das campeãs. Se não me engano, ela foi 6º lugar nas 14 éguas, andou muito melhor com os árbitros, movimentação de anterior melhorou muito. Agora eu acho uma crítica construtiva, eu já fui árbitro, o árbitro fica muito preso no resultado de categoria, na montada de categoria, e o campeão dos campeões é uma outra prova. Animais que entram bem na categoria, por estar dolorido e muito injetado, né, no day after ele anda muito mal no campeão dos campeões. Aqueles animais que não têm integridade física, eles voltam muito ruins. E às vezes ele quer insistir ali no campeão dos campeões, numa qualificação que ele deu na categoria. A gente, como árbitro, isso é uma crítica construtiva. Você tem que limpar a vista da categoria e fazer um novo julgamento. E na final era brilhou, meu amigo. Nossa, uma apresentação impecável, muito acima do que eu estava esperando, assim, levando em consideração o estágio que ela está no momento de equitação e treinamento. Parabéns a toda a equipe. O Fabrício fez uma apresentação impecável como piloto e condutor. O aquecimento também foi muito bem feito. O Gordo, o famoso Gordo, uma recuperação, um cuidado com a égua, para ter essa saúde física invejável, que isso ajudou demais. A égua andou alegre, brilhosa. Eu achei até que ela ia mais para frente, se não me engano ela ficou em 6º lugar. Teve nota de 5 com o William Dutra, que ele montou muito bem nela. Ou seja, teve uma ascensão muito grande durante o brasileiro. Isso é importante falar para as pessoas, que quem não tem o suporte dos exercícios de flexibilidade que a equitação acadêmica te oferece para fazer esse ajuste final, fica impossível trabalhar. A gente tem que ter as ferramentas. E ela, graças a Deus, teve uma evolução na equitação muito grande, que possibilitou esse resultado excelente que achei. Ficou em 6º entre as melhores éguas do Brasil, entre 14 campeãs. Né? Eu acho isso que brilhou. Toda a equipe, inclusive os donos também, meus amigos que acreditaram no nosso trabalho. Ao futuro, isso a Deus pertence, né? Eu tenho uma égua com uma base de equitação muito boa, eu tenho uma equipe top ao meu lado, que acredita no trabalho técnico, uma égua com saúde, que anda alegre. Então na nacional nós vamos ter exame antidoping, a pista é muito grande, ela é uma égua de final de prova, que tem muita resistência física, isso é uma grande vantagem. Lá no brasileiro a pista é pequena, então favorece animais mais curtos, animais também que têm menos capacidade de alongamento. Então eu tenho uma égua que reúne e alonga muito bem. Agora o maior trunfo que eu tenho é a equipe top do Luequim e patrão que acredita na gente, que é o Lu e o Kim, e o pai, né? Que acredita em progresso a longo prazo, dedicação. Agora tem que ter potencial. Eu acredito que essa égua, como eu disse, está com 70%, eu consigo melhorá-la mais ainda. E na nacional ano que vem nós vamos encontrar, se Deus quiser, no pódio. Dica que eu posso dar para o pessoal que está assistindo, que geralmente é um pessoal muito assim, que trabalha diretamente na parte de preparação, que é o que me assiste, peão, cavaleiros, top, criador interessado na equitação e também treinadores. O CTM aluviana, acho que a vantagem que eu tenho em relação aos outros é a experiência mesmo, né? Mais antigo, já fui árbitro, sei ver a visão do árbitro também, sei quando vejo um árbitro montado, vejo ali o que precisa, o que está faltando, né? Uma experiência técnica de detectar animais com potencial, que eu acho que pouca gente está tendo hoje, nós temos que aprimorar, ter mais conhecimento técnico para não ficar só na mão de vendedor, de cavalos aí óbvios que estão já no pódio, que já estão na prateleira de cima. Nós temos muito animal com potencial igual ou melhor que esses animais que estão abandonados. Então essa parte técnica, primeiro você tem que fazer uma boa avaliação no animal para saber se aquelas características positivas são suficientes para ganhar uma nacional, essa é a primeira coisa, e também as limitações, que todo animal que ganha nacional, inclusive o campeão dos campeões, é cheio de defeito. Então nós temos que saber as limitações na hora de avaliar o potencial de marcha e morfologia desse animal, para saber até como que vai treinar ele. O segundo item que eu acho importante é a equipe unida em direção de um pró em comum.
né, e a parte técnica acima. Então eu costumo falar, o pessoal fala que eu falo muito de equitação acadêmica, mas a equitação acadêmica é uma bíblia. Na equitação, tudo que você precisa tá lá, só saber adaptar para a modalidade. No caso nosso é a marcha, só que a marcha, gente, você tem que trabalhar o cavalo como se fosse uma bailarina clássica. Você não pode treinar um cavalo de marcha igual o dançador de funk. É muito mais técnico, tem qualidade de movimento envolvida, tem melhoria da comodidade através dos exercícios de flexibilidade que melhoram a absorção de impacto, flexibilidade da coluna, das espadas. É muita coisa. A gente fala que é a equitação do micro. A terceira dica é a integridade física. Vem desde a avaliação do animal que tem aprumos melhores, ângulos melhores, quartelas melhores, casqueamento melhores, mas o principal, um manejo bem feito e o cuidado com o machador atleta, que é um trabalho repetitivo, lesiona muito. A gente tem que fazer as compensações, diminuir o treinamento de alto impacto, substituir por exercícios mais leves, que condicionam o animal, que preservam seus tendões. Aqui na primeira fase, ali, quando o animal é novo, de 3 a 4 anos, onde as epífises ainda não estão consolidadas, a gente dá sempre o alívio necessário, porque um animal adulto, ele aguenta muito mais trabalho que o animal jovem, ainda mais que o animal manga-larga machador, por exemplo, é muito tardio em relação à confirmação do fechamento das placas epifisárias, então é um animal tardio, então a gente tem que levar isso em consideração. E essa parte física é muito importante, porque o animal, ele só vai desempenhar a função dele se ele estiver muito bem equipado, muito bem treinado, muito bem pilotado, muito bem casqueado e principalmente com integridade física. Se ele estiver dolorido, meu amigo, nada funciona. O segredo é todas as pecinhas estarem ajustadas e o animal andar alegre na nacional, com o mínimo de dor possível. A gente sabe que o animal de alta performance tem dor, você convive com a dor, mas pode ser aliviado, né? Muito esse nível de dor. E o cavalo é um ser irracional e ele com dor ele só vai para o lado do conforto dele, e que às vezes é uma posição de conforto que não te ajuda na confirmação das atitudes corretas, dos movimentos corretos, inclusive causa muitas assimetrias. Então o segredo final que você tem que falar para o pessoal, todos esses itens estarem ajustados e um cavalo saudável, alegre, porque ele vai precisar dessa característica para ganhar uma nacional, porque lá todos os animais vão ter essas outras características. Agora, a saúde animal, né, o animal andar alegre com o mínimo de dor possível, infelizmente, na nossa raça, são poucos. E esses poucos animais vão sobressair numa pista longa, como é a Nacional do Manga-Larga Machador. Segredo do CTE, eu falei em experiência, mas essa experiência aí não pode confundir com comodidade, né? Ou seja, com conforto. O cara já tem experiência, a gente sabe que equitação, todas as modalidades de equitação são esportes mais longevos que existe. Quanto mais experiência, mais a tendência do cara de ter sucesso. Quem tem que fazer força é o cavalo, não é o cavaleiro. Então, isso é importante, mas não pode confundir experiência com acomodação. Então, o CTE tem muito tempo de trabalho aí, é longa estrada. Nós já vencemos muitos campeonatos, já formamos muitas pessoas, muitos alunos vencedores. Agora, o segredo é não estabilizar e não acomodar, né? Sempre está evoluindo tecnicamente. Então, eu falo sempre para os cavaleiros, você é campeão, você é um dos melhores do Brasil, mas chegar lá em cima é difícil, muito mais difícil é permanecer no auge. E para que isso aconteça, você não pode acomodar. Sempre procurar conhecimento técnico. E no meu caso, eu tenho essa vantagem que eu trabalho com outras modalidades de cavalo de trote. Eu nunca fiquei focado só no machador. Então, muita coisa nova que eu passo para meus alunos nos cursos de equitação do CTE vem de outras modalidades mais evoluídas. Agora, tem que lembrar o seguinte, que na hora de trazer para o cavalo de marcha tem a diferença prioritária, né? Uma coisa é um cavalo de trote, outra coisa é um cavalo de marcha. Então a gente tem que saber adaptar os conhecimentos que a gente traz para fora para o cavalo de marcha. Eu acho isso que é importantíssimo. E estamos lá, para a Nacional do ano que vem, não quero parar não. Sempre procurando a perfeição. A gente sabe que ela não existe, que é utopia, mas a gente tem que aproximar dela. Cavaleiro, equitador, cavalo, né? Procurando sempre a perfeição, que não existe. Mas quanto mais próximo a gente chegar dela, mais competitiva a gente vai. O objetivo principal que eu tenho na minha cabeça, eu estou com 54 anos de idade,
né, montando a cavalo, é passar a minha experiência, a minha técnica e poder contribuir na equitação nacional, não só cavalo de marcha. Por isso eu mudei até o nome do CTE, para CEE Melo Viana, Centro de Excelência Equestre. Porque eu não trabalho só com cavalo de marcha. O cavalo de marcha é muito importante para mim, é 60%, 70% do meu faturamento. Então, mas eu tenho as outras modalidades que eu trabalho. Então eu tenho uma visão mais geral, né, da equinocultura nacional e procuro me reciclar sempre. Agora, o meu objetivo principal é uma escola, né, seja presencial, que é o mais importante, a parte prática, que eu nunca vou largar a mão. Eu ensinar um cavalo a montar só em vídeo, uma pessoa a montar só em vídeo, eu não acredito. O vídeo ajuda demais, a internet ajuda demais, tanto é que nós estamos com um objetivo grande de fazer cursos à distância para poder chegar essa informação a quem ainda tem dificuldade, num preço muito mais acessível. Mas um dia a pessoa tem que vir aqui no CTE montar comigo, porque eu tenho que passar um pouco daquela experiência, nós temos que praticar isso. Equitação é ciência, esporte e arte, né? Aqui a arte equestre é o que a gente procura, é o último estágio que a gente consegue adquirir. Então, sem a técnica e a prática, a parte teórica e a prática, eu acho muito difícil. Agora, o objetivo do CTE é tentar levar esses conhecimentos, essa contribuição que eu posso dar durante essa minha vida de cavalo, para as pessoas, às vezes, à distância. Então, a internet vai ajudar muito. Eu tenho uma vontade grande, e nós estamos com um projeto para esse ano de 2022, nos nossos cursos à distância, de a gente atingir esse público. E que um dia, se tiver condição, vir montar comigo aqui no CTE, de uma forma presencial e praticar. Esse é o meu objetivo principal do ano de 2022. Acredita em você mesmo, investe em você tecnicamente. A gente sabe que a perfeição não existe, mas quanto mais próximo a gente tentar chegar dela, mais sucesso nós vamos ter, mais competitivo a gente vai ficar. Você vai chegando no final do ano, eu desejo um Feliz Natal a todos, muita alegria, uma passagem de ano com muita saúde, que é o primeiro lugar. E em 2022, se você precisar de mim, nós vamos bombar. Participe dos cursos aqui comigo no CTE Melo Viana, vem montar junto comigo. Vamos detonar nesse ano de 2022, vamos esquecer essa pandemia e vamos partir para cima, né, respeitando o nosso principal patrimônio, que é o cavalo. Campeã brasileira de marcha égua sênior. Este ano de 2021 é Túrcalo Equim.